Olá, bom dia! O presidente Lula critica Donald Trump por ameaça contra Alexandre de Moraes e pede ao campo progressista prioridade na eleição do Senado no próximo ano, como blindagem para o Supremo Tribunal Federal. O Itamaraty declara que o avanço de Israel sobre a Cisjordânia é flagrante ilegalidade perante o direito internacional e Lula completa: o exército israelense mata mulheres e crianças indefesas na faixa de Gaza. Isso é genocídio. Após cobrança de bolsonaristas, Nicolas Ferreira responde nas redes sobre relação com o primo preso por tráfico de drogas. Disputa dentro do campo da extrema-direita pode ser ruptura com o bolsonarismo. Segunda-feira, 2 de junho de 2025, imagens ao vivo da Avenida Paulista. Agora temos aí, frio em São Paulo, na capital paulista. Primeira edição está começando agora, vamos juntos! Olá, bom dia! O presidente Lula critica Donald Trump por ameaça contra Alexandre de Moraes e pede ao campo progressista prioridade na eleição do Senado no próximo ano, como blindagem para o Supremo Tribunal Federal. O Itamaraty declara que o avanço de Israel sobre a Cisjordânia é flagrante ilegalidade perante o direito internacional e Lula completa: o exército israelense mata mulheres e crianças indefesas na faixa de Gaza. Isso é genocídio. Após cobrança de bolsonaristas, Nicolas Ferreira responde nas redes sobre relação com o primo preso por tráfico de drogas. Disputa dentro do campo da extrema-direita pode ser ruptura com o bolsonarismo. Segunda-feira, 2 de junho de 2025, imagens ao vivo da Avenida Paulista. Agora temos aí, frio em São Paulo, na capital paulista. Primeira edição está começando agora, vamos juntos!
Olá, bom dia, pessoal. 18 graus agora na Avenida Paulista. Frio nesse começo de semana, nesse começo de mês de junho. Mas vamos juntos, vamos com muita notícia aqui no Primeira Edição desta segunda-feira. Fique com a gente para se informar aqui, para ter ferramentas para formar sua opinião, tá bom? Olha só, o presidente Lula saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e criticou as possíveis sanções dos Estados Unidos, uma tentativa de intimidar o ministro pela atuação contra redes sociais que não respeitam a legislação brasileira. Lula disse assim: os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele quer prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. A gente sabe de quem se trata aqui, né? Eduardo Bolsonaro. Que história é essa de os Estados Unidos quererem negar alguma coisa e criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles. Eles fazem tanta barbaridade, tanta guerra, matam tanta gente, por que eles vão querer criticar o Brasil? Disse então Lula. Recentemente, lembrando, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que vai restringir o visto contra autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura americanos. O governo Trump enviou ao Ministério da Justiça brasileiro uma carta endereçada ao ministro do STF em que repreende o magistrado por ter ordenado o bloqueio de perfis na Rumble, que é aquela plataforma muito popular entre figuras da extrema-direita. Essa fala de Lula aconteceu durante o congresso do PSB, em Brasília, no domingo, que empossou o prefeito do Recife, João Campos, como novo presidente nacional da sigla. A chegada de João à presidência do PSB tem como prioridade a consolidação da aliança com o Partido dos Trabalhadores nas eleições do ano que vem. A escolha do dirigente, de 31 anos, representa a continuidade do domínio da família Reis sobre a sigla. Internamente, no entanto, a legenda enfrenta disputa por protagonismo em estados chaves aí, né? Em São Paulo, o ministro Márcio França articula uma possível candidatura majoritária ao Palácio dos Bandeirantes, que deve entrar em rota de colisão com interesses petistas. E no PT, há setores que defendem uma candidatura de Geraldo Alckmin ao governo paulista. Eduardo Castro comigo aqui no estúdio. Oi, não temos Laura hoje também, ela volta teremos. amanhã. Amanhã Laura está aqui com a gente. Oi, Laura, bom dia. Bom dia, Edu, tudo bom? Bom dia, Thali, bom dia para você. Num primeiro momento, então, assim, a gente tem Lula se manifestando publicamente em relação a esse assunto, essa disputa que se dá com os Estados Unidos. A gente conversou na semana passada que havia, inclusive, um ordenamento por parte de Lula de deixar o Itamaraty lidando com isso tudo, mas Lula parece que não se segurou. Ele não se contém. Não, não foi ruim, não foi. No sentido de não foi algo mais pontudo do que algo que é evidente que um presidente brasileiro pode falar nesse momento. Ele não defende Alexandre de Moraes, mesmo usando o nome Alexandre de Moraes, ele defende as instituições brasileiras, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Ele também elogiou o Hugo Motta, ele não elogia o Hugo Motta, espero que não. Ele reforça a aliança com o poder legislativo. Sim. E quando ele faz a pergunta por que os Estados Unidos estão interferindo, é uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde ao dizer que, em outro momento do evento, em que a questão são as Big Techs. A questão nunca é sempre bom lembrar, porque a gente vai ler o contrário, inclusive em manchetes. Até porque é mais fácil e mais rápido de colocar ali no espacinho do jornal. Isso ainda interfere. Não tem nada a ver com defesa de Bolsonaro, com defesa de extrema-direita na pessoa de alguém. O que os Estados Unidos estão preocupados é com os seus interesses. Sim. Comerciais, principalmente daqueles que são os homens, são todos homens, os mais ricos do mundo, donos de Big Techs. Não estão nem aí para a liberdade de imprensa, não estão nem aí para se está preso, se não está preso Bolsonaro, se vai ou não ser preso, estão preocupados com a liberdade das Big Techs. Querem continuar, tanto que o ponto aqui é o tal do Rumble. Sim. Né? E hoje, discussão de hoje, nesse fim de semana nos Estados Unidos, mais um violento ataque, sem dizer que é um violento ataque, embora eles também digam, a real liberdade de informação. Como você começou o programa dizendo, aqui a gente tenta dar instrumento para que as pessoas tomem decisões, não só na hora do voto. Depois de tirar alguns órgãos de imprensa
dos famosos briefings da Casa Branca, diários com a porta-voz, hoje com a porta-voz, hoje em dia é uma mulher, aliás, o anterior também era. O que eles fizeram agora? Fizeram um briefing, ou já são 2, se eu não estou enganado, só com esses, eu vou chamar de blogueiros na falta de um nome melhor, influencers, né, da extrema-direita. E as perguntas que são feitas são de um ridículo absolutamente monumental, pela falta de informação, pela lambeção de botas e pela absoluta falta de, não é só de cuidado, não tem nenhum compromisso com a verdade. Falam o que estão na cabeça, aquelas coisas absurdas, e isso obviamente que num espaço que é considerado nobre para a informação lá nos Estados Unidos, está, outra expressão que está muito na internet, chocando o país. Não está chocando o país, mas está incomodando aquele que se interessa pela real liberdade de expressão e pela manutenção de algo que na democracia liberal é prezado como parte pilar da democracia. Para resumir, juntando Estados Unidos e Brasil, é essa a preocupação dessa gente. Nada além. Nada Perfeito. Além das Big Techs. Deixa eu chamar também para essa conversa, como você que acompanha o Primeira Edição já sabe, todas as segundas-feiras se junta a nós no Primeira Edição o cientista político Carlito Neto. Carlito, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Thalita, tudo ótimo aqui. Eu estou mandando, inclusive, com exclusividade agora para a produção, um material que desmente o advogado da Rumble, o senhor Martin, qual que é o sobrenome dele? Deixa eu só confirmar aqui, ó. É o Martin De Luca. Por quê? A Rumble, e já vou entrar nesse clima aqui, viu, Thalita? Primeiro, bom dia, Edu, Segue. Bom dia, Thalita, abraço para Laura que não está aqui, tá nesse clima de denúncia. Ele alega que a decisão do ministro Alexandre de Moraes contra a Rumble, ela é infundada, porque a Rumble nunca teve atividades no Brasil. Porém, eu fui contratado pela Rumble para fazer a publicidade para um canal de esquerda que teria um canal na Rumble. A Rumble nos Estados Unidos é ligada à extrema-direita. E aí aqui no Brasil, eles perceberam que isso pegaria ruim para a Rumble e eles queriam se desvincular da extrema-direita. Então convidaram alguns canais da esquerda para abrir um canal também lá na Rumble, para mostrar em tese que esta pecha que foi colocada na Rumble lá nos Estados Unidos da América não era verdadeira. Tanto que aqui no Brasil, a Rumble, ela não era, em tese, ligada à extrema-direita. E eu vou mandar agora aqui para o Alan, e se ele quiser, inclusive, Thalita, pode exibir aí, tanto o pagamento que eu recebi da Rumble, quanto também o e-mail que eu recebi da Rumble, dizendo que era a primeira vez na história da Rumble que ela fazia uma expansão internacional e que o Brasil teria sido escolhido como este país. Eu até já me ofereci para o ministro Alexandre de Moraes, para o STF, caso eles queiram me ouvir para desmontar a narrativa do tal Martin De Luca, porque eu consigo provar o que eu disse. Inclusive, eu até borrei aqui o nome do canal, né, que foi utilizado aí para divulgação. Não é surpresa, tá, Thalita? O canal que foi divulgado é um canal bem conhecido, não é surpresa, mas nem todo mundo do público sabe o contexto que esse canal foi parar na Rumble. Então eu simplesmente borrei o nome do perfil justamente por conta disso. Mas eu mandei pro Alan os prints, inclusive, Edu, do pagamento que a Rumble fez para mim através do PayPal, e inclusive também um e-mail que a moça mandou para mim confirmando que ela era da Rumble. Então, quem está mentindo? O Martin De Luca que fala, ou eu que recebi o pagamento, inclusive com script, e até indico o vídeo se for o caso, tá? Edu, Thalita e audiência nossa aqui da TVT, para provar que a Rumble teve sim atividade no Brasil, com influenciadores. A gente sabe que o mais famoso era o Monark, só que eles alegam que não tinha contrato com o Monark, e tudo bem, ele pode alegar que não tinha contrato com o Monark no Brasil, eles podem alegar que o contrato do Monark foi feito fora do Brasil, porém, eu estou no Brasil. O outro influenciador que tinha um canal na Rumble está no Brasil. Então, por qual motivo o senhor Martin De Luca tem dito que o ministro Alexandre de Moraes quer extrapolar os limites da legislação estadunidense, sendo que
A cobrança da Rumble, Thalita e Edu, se baseia no que diz a legislação brasileira. Se qualquer empresa estrangeira decide operar no Brasil, ela precisa ter representação legal. E no e-mail que eu mandei para o Alan, inclusive, tá lá bem claro, a Rumble dizendo o seguinte, eu posso até ler de prévia aqui para vocês, tá? Enquanto o Alan prepara aí, porque eu peguei ele de surpresa agora, Thalita. Eu avisei para ele que eu tinha... A gente tá preparando aqui, mas pode lendo que a gente coloca. Eu só vou pedir para você, Alan, riscar o nome do canal que tá aí, né? Que no print eu risquei para você, mas em outro pedaço da mensagem abaixo aparece o nome do canal que tá na Rumble. Não tem problema divulgar o canal, mas eu prefiro que não divulguem, porque a gente teria de fazer toda uma explicação aqui, Thalita, do porquê que esse canal foi parar na Rumble e que envolve, inclusive, desmonetização do YouTube na época com esse canal, que não vem ao caso a gente discutir aqui agora. Então, pedi aí para o Alan também riscar o nome do canal lá na outra parte que está escrito ali, ó. Nós devemos seguir todos aí tem o canal da pessoa, que eu vou pedir para o Alan riscar. Tá. Na Rumble e mostrar nosso apoio para o rumble.com/ e aí tem lá o nome do perfil da pessoa. E a Rumble fala aqui o seguinte, ó. Esta é a primeira... Isso é o e-mail que eu recebi, tá? Esta é a primeira... Isso aqui, para quem não sabe, é o script, né? Que a gente precisa seguir para fazer uma publicidade. E eles mandaram. Aqui estão os pontos de discussão da promoção de amanhã. Temos uma notícia bombástica que vai abalar a internet. Aí tem o nome da pessoa. Saiu do YouTube há mais de um mês. Ele é contra a censura nas palavras utilizadas, limitando o alcance dos vídeos de protestos que ele faz. E aí eu vou pedir que risque o nome dele de novo. Fulano, que é muito respeitado na militância e na esquerda, será o primeiro criador com contrato a longo prazo na Rumble. Exato, que não é segredo, tá? O canal que apareceu aí não é segredo. Inclusive, sim, na época, ele divulgou nas redes sociais dele, não é segredo. Mas só porque o povo não vai entender agora a gente explicar por que ele saiu do YouTube e foi pra Rumble, né? Um dos motivos está no e-mail. O YouTube desmonetizava uma sequência de vídeos dele. A Rumble, percebendo que ele tinha uma atuação muito importante no campo da esquerda, falou, vamos provar que a gente não tem lado em tese, tá? Tá ali, ó. E aí diz ali, ó, essa é a primeira vez que a Rumble está investindo no mercado brasileiro e é sua primeira expansão internacional. Você deve baixar o aplicativo, porque essa será a próxima grande plataforma de mídia para criadores. Né? E ali tem... Aí na sequência você pode mostrar também, Alan, tem o e-mail com o pagamento que eu recebi. O pessoal até brincou, né? Dizendo que eu fui muito bem pago. Eu fui muito bem pago na época, realmente, mas infelizmente não são todas as publicidades que são assim, né? Que a gente recebe muito bem. Na época eles me pagaram $2.000. 99,9% das publicidades nem de longe chegam a esse valor. Mas na época esse criador de conteúdo do nosso campo indicou a plataforma para a plataforma... me indicou como um dos perfis, ele indicou acho que 5 perfis para fazer publicidade dele, porque eram perfis que tinham credibilidade e que ele acreditava, né? Então, volto a dizer, não é segredo, né, quando ele migrou para Rumble, mas é só porque nem todo mundo aqui vai ter o contexto da época de entender por que ele foi para Rumble, né? Ele não é ligado à extrema-direita, não é financiado pela extrema-direita, mas na época o canal dele do YouTube estava desmonetizado. Aí estão os pagamentos, ó, foram feitos na minha conta. No Brasil. No PayPal. No Brasil. Então, o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Carlito Neto está aqui à disposição para poder desmentir o seu Martin De Luca e parte da mídia tradicional brasileira, que tem ajudado a criar uma narrativa para defender o Bolsonaro e encampar essa tese de que a justiça brasileira quer aplicar a lei brasileira fora do Brasil. Essa informação é tão falsa, Thalita e Edu, que a própria justiça dos Estados Unidos da América não deu favorecimento ao Martin De Luca. Falou, não, peraí, o pedido que ele está fazendo aqui não é para atuar na justiça americana, ele está pedindo que empresas americanas que atuam no Brasil e que não têm representante legal no Brasil, que simplesmente apresentem um representante legal. Ele não está pedindo para que a gente puna aqui nos Estados Unidos a empresa americana, ele está pedindo, ó, essa empresa tem representante no Brasil, tem ação no Brasil e não tem representação legal. Vocês poderiam indicar qual que seria a representação legal para a gente notificar a empresa? Então tá aqui. Mais uma vez, a gente está aqui em rede nacional desmentindo o Martin De Luca, desmentindo a extrema-direita bolsonarista. A Rumble teve sim atividades comerciais no Brasil e por conta disso o ministro Alexandre de Moraes está agindo dentro da legislação. Itamaraty também, se quiser entrar em contato comigo, estou disponível para ajudar. Tá? Para poder provar que teve sim essa transação e que a empresa atuou de forma irregular no Brasil.
E assim, só para deixar claro, usando o Thalita mesmo, o exemplo, já que o Carlito se deu como exemplo, vou continuar nesse mesmo exemplo. Por que tem que ter representação no Brasil? Porque se dessem um calote no Carlito, ele ia entrar na justiça no Brasil. Territorialidade foi feito em português para atingir público brasileiro, logo tem que ter representação no Brasil. Como se eu quiser abrir um posto de gasolina, eu não, um americano quiser abrir um posto de gasolina, se um americano quiser abrir uma doceria, se um americano quiser, até se quiser numa cidade grande como São Paulo, abrir um carrinho de cachorro-quente, precisa ter representação legal. Precisa ter representação legal no Brasil. Vou aproveitar aqui o Flow, né, que todo mundo sabe também que era o do Monark. Né? Sim. Fechou na sexta-feira a operação que eles tinham aberto com o mesmo objetivo que o Carlito está trazendo, descolar a sua imagem da extrema-direita. O Rumble tinha aberto, o Flow tinha aberto uma operação de jornalismo, Flow News. Fechou. Eu ia participar em julho, inclusive, viu, Edu? Então, Pena que acabou. E eu fico sabendo porque eu cheguei a conversar com eles para fazer um programa internacional lá depois. Na segunda-feira eu descobri porque que não andou apesar do entusiasmo da turma lá comigo. Acabou mesmo? Porque houve um problema financeiro, a operação comercial não venceu as necessidades postas lá, de ter um programa de manhã mais, vou chamar de entretenimento, ou voltado para comunicação do entretenimento. No final da tarde, um diário, era o Luiz Megali, que também faz na Band News, estava fazendo lá, antes era o Rafael Colombo, eu era participante lá, irregular, mas regular nesse espaço, e a ideia também era essa, era criar algo que fosse, mas não indo ao outro lado do espectro político, mas sim uma operação mais central, por assim dizer, né? Aquela coisa que é objetividade tratada como imparcialidade, que a gente sabe que na prática isso nunca acontece. É impossível, as pessoas têm ideologia, queiram ou não queiram. E só uma outra coisa também, Carlito, é o seguinte, Michael Moore, que hoje em dia já se tornou uma figura, infelizmente, no passado, né? O documentarista de esquerda, norte-americano, estadunidense, americano, como queira, ele dizia, então por que você faz documentário e ganha milhões de dólares se você é contrário ao capitalismo dos Estados Unidos? Pelo menos ele assim se posicionava. Porque eu trabalho na brecha, dizia Michael Moore. Já que eu não consigo instituir aquilo que eu acho que é certo, eu me beneficio para continuar fazendo com que a minha mensagem chegue através da brecha. Então, Carlito, se alguém se levantar contra esse tipo de coisa, você tem o meu apoio. Aliás, Rumble, estamos aqui descamisados em termos de, para além, evidentemente, daqui da TVT, à tarde, depois do segundo semestre, estará livre. E outra coisa, Carlito, parabéns por você estar de azul tom sur tom nessa segunda-feira, em homenagem ao nosso Confiança, time de Sergipe, na Série C, que estava em último lugar, e ontem meteu 4-1 em cima do Brusque, não é? E conseguiu empurrar o Anápolis para a última posição. Está de parabéns. Se eu já gostava do Edu, agora eu gosto 10 vezes mais, Thalita. Porque além de conhecer bastante o meu estado, é também torcedor da torcida proletária. A torcida do Confiança é conhecida assim, tá? Por ter sido montada por trabalhadores da fábrica do Confiança. Inclusive, o símbolo do escudo do dragão, como a gente conhece aqui, teria símbolos atrelados ao socialismo. Mas, na época, por conta de influências econômicas locais, eles preferiram não colocar no escudo, mas a nossa torcida, que é conhecida por muitas lutas, inclusive no campo da esquerda, é chamada de torcida proletária, né? A gente representa os trabalhadores. Por isso que antes de morar em Sergipe, inclusive, Edu, eu já torcia pro Dragão, pro Confiança. Mentem por aí dizendo que o Maracanã é o maior templo do futebol brasileiro, mas todo mundo sabe que é o Batistão. Isso é indiscutível. Exatamente. E só para acrescentar uma fala sobre essa questão econômica que o Edu citou, Thalita, só para não monopolizar o debate aqui, eu vou tirar alguns dias de férias agora, né? Tem 5 anos que eu não tiro férias, então eu vou tirar 5 dias de férias
E expliquei isso pro meu público, né? Que continue assistindo o meu canal, continue colaborando lá, porque nós não somos financiados, Edu. Nós não temos patrocínio ali do agro, nós não temos financiamento de grandes empresas. Então, quando a gente para de trabalhar uns dias para descansar, a gente não recebe. Afinal, nós somos autônomos. Nós estamos no que a gente chama de uberização do conteúdo nas mídias sociais também. Lamento a situação do Flow, né? Eu tenho alguns amigos lá dentro, entre eles o Borgato, que atua nos bastidores. Estaria presente no programa entre julho e agosto, se o programa continuasse, mas não continuou, e a gente espera que surjam outros projetos, porque quando um veículo que se propõe a abrir para vários pensamentos distintos perde espaço, quem perde é a democracia, no final das contas. Sem dúvida. Seguinte, eu acho interessante esse passado recente, em que essas plataformas, inclusive o Flow que você traz aqui pra gente, tinham esse interesse em, pelo menos, parecer um tanto quanto menos parciais, e que isso foi pro chão agora e descaradamente uma guinada à extrema-direita. Acho que isso é simbólico dos tempos de hoje. Então acho que vale ressaltar isso. Aqui um detalhe também. Com isso, eu vou falar do aspecto comercial e econômico, como estava destacando o Carlos. Sim. Não foi à frente porque não teve o apoio financeiro que a extrema-direita dá para ela própria. Sim. A extrema-direita tem, para além de pedir Pix para Bolsonaro e arrecadar 17 bilhões, tem um apoio estruturado de uma parte do empresariado brasileiro que a esquerda não tem e que se demonstrou agora que aquela operação que se tenta colocar na internet nesse momento como uma operação não atrelada, também não tem. Não terá, pelo menos, né? Quer mais um furo, Edu e Thalita? Ainda de toda essa história, o canal do nosso companheiro da esquerda que estava lá, segundo ele me relatou, não era um contrato remunerado, ele não recebia um salário fixo da plataforma. Tanto que eu descobri quanto era o contrato do Monark na época e revelei para ele. Ele ficou revoltado, porque ele disse que na época fizeram uma proposta para ele, mas que não era atrelada a um valor fixo por mês, mas sim para poder ajudar a impulsionar o canal dele lá na plataforma e ele poder monetizar o canal dele lá, já que no YouTube estava desmonetizado. E eu sei, inclusive, quanto era o contrato do Monark na época. Era um contrato multimilionário, tanto que, como o Edu falou, o Monark, por ser uma figura que, em tese, representaria ali naquela altura os interesses da extrema-direita, tinha um contrato multimilionário. E este companheiro nosso não tinha contrato de remuneração, pelo que ele me relatou. Tanto que quando eu falei, olha, o Monark recebe X. Ele falou, como assim? Eu falei, ele recebe X. Ele falou, não. A pessoa que me procurou para eu ir para lá disse que não tinha como me dar um contrato de pagamento, só poderia me ajudar a fazer a publicidade para impulsionar meu canal. Eu falei, pois é, mas o Monark recebe X. E não é uma mixaria, tá? É um valor altíssimo. Altíssimo. Eu acredito realmente. Hoje eu vou lhe interromper menos, porque eu vou me policiar, tá? Geralmente eu interrompo para fazer piada, mas eu sei que é interromper e eu não devo. Mas eu sou um macho cis branco em desconstrução, tá? Ali eu te peço desculpas desde já e ao público também. Fique tranquilo, Castro. Você é de casa, muito obrigado. Meu parceiro. Isso não é justiça. Vamos continuar girando essa pauta, porque quero repercutir mais falas de Lula nesse evento em que ele participou do PSB nesse domingo. Nesse mesmo congresso, o presidente fez um apelo à esquerda para priorizar as eleições ao Senado em 2026. Ele defendeu que a base progressista eleja uma maioria na casa para evitar ataques ao Supremo Tribunal Federal, que estaria ameaçado por bolsonaristas. Vamos lá. Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia neste país. Se a gente for destruir o que não gosta, não vai sobrar nada. E essa é uma discussão antiga que está rolando já em relação a como a extrema-direita tem uma estratégia para ocupar de fato o Senado. Então, o que Lula faz agora é chamar atenção para essa estratégia, para rebater, claro, para de fato criar algo que parta da esquerda para que o Senado não seja ocupado pela direita. Nos Estados Unidos, esse trabalho de Steve Bannon e etc e tal é mais, vou chamar de subterrâneo, porque lá eles têm outros patamares de eleições que eu vou chamar de inferiores na escala nossa aqui. Aqui a gente tem eleição, fora Conselho Tutelar, que eu me lembre, a gente tem eleições regulares de vereador
para deputado, deputado estadual para federal, federal senador, senador cargos majoritários. É o que a gente tem de participação efetiva lá no primeiro domingo de outubro, de 2 em 2 anos, né? Fora conselho tutelar. Se eu estiver equivocado, me desculpem. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se escolhe juiz, se escolhe delegado de polícia, que tem o nome de, no condado tem o nome de xerife, que é o que usa a estrela lá do cinema até hoje. Você tem eleição para presidente de mesa em eleição, né? Porque lá não existe justiça eleitoral, eles são ou republicanos, ou democratas, ou independentes, ou então de algum outro partido que é desse tamanhinho. E entre essas pessoas eles são eleitos. Alguns estados elegem o chamado famoso e popular secretário de Estado, né? Que aqui seria mais ou menos o chefe da Casa Civil dos estados, só que lá a eleição é submetida a essa pessoa. Então, o que estão fazendo já desde que Trump perdeu a eleição? Trabalhando para eleger essa turma. Que é aqui, como você está bem dizendo, não é fazendo uma comparação com aquilo que a gente tem, eleger o Senado. Eleger deputados e vereadores, mas especialmente o Senado, e como bem destaca o presidente Lula, por quê? Porque é o Senado que ratifica ou derruba indicação para a Suprema Corte. Sim. Né? Aliás, presidente de estatal e alguns outros cargos, procurador-geral da República, presidente do Banco Central, todas as indicações desse porte passam pelo Senado. Então, o presidente da República tem que ser neutro nessa história, mas o presidente de honra do PT e maior liderança da esquerda brasileira, que a gente chama de esquerda, está se posicionando firmemente, espero, sobre isso, no que ele faz muito bem. Fez um lançamento, o Lula nada acontece por acaso, apesar das pessoas acharem que... De vez em quando ele se empolga no discurso, mas nada é por acaso. Essa fala foi feita num evento do PSB, que é um partido sob o qual, organicamente, ele não tem nenhuma incidência. Sim. Então, quer dizer, tem na hora de escolher o vice, né? Mas não é sobre o partido, e sim uma escolha que ele faz para a chapa dele, no que ele faz muito bem. E que isso seja seguido, que o mesmo esforço que a direita vai fazer para eleger candidatos ao Senado seja feito estado por estado pela direita, porque eles, para variar, nisso eles estão na frente. Carlito? Eu tenho uma leve discordância em relação a essa questão dos senadores, Edu. É democrático. Porque eu tenho visto algumas análises sendo feitas em relação a essa questão do Senado, né, da quantidade de gente que a extrema-direita, em tese, vai eleger, mas a própria extrema-direita ignora alguns fatores, né? Eu vou te citar só um exemplo bem simples. O governador aqui do estado de Sergipe recentemente participou de um evento em São Paulo com o Kassab, com o Ratinho Júnior, com o Tarcísio, com o Eduardo Leite, com a cúpula do PSD. E aí, né, foi aventado na mídia local que ele já teria escolhido o candidato à presidência dele, que seria o Ratinho Júnior, supostamente. E aí ele veio se explicar localmente porque Sergipe elegeu o presidente Lula em todos os municípios. Sergipe tem 75 municípios, Lula ganhou em todos. Não perdeu em absolutamente nenhum. E por isso que eu tenho orgulho de estar aqui, inclusive no meu estado, né, natal aqui, Sergipe. Mas enfim. E aí ele falou que conversou com o presidente Lula e explicou para ele o seguinte: presidente, existem algumas decisões que a nacional às vezes enxerga de um jeito, mas localmente a gente enxerga de outro. E é aí que eu entro nesse ponto. Existem algumas coisas que a direita, em específico o bolsonarista, estão enxergando de um jeito, mas localmente, em específico em algumas regiões, em alguns lugares do norte e nordeste, a gente enxerga de outro, né? Então a gente vai estar na disputa do ano que vem, disputando 54 cadeiras, né? 2 por estado, né? Já que são 3 cadeiras por estado, ano que vem serão 2 cadeiras. E tem vários desses estados, por exemplo, que os próprios senadores bolsonaristas não estão bem avaliados. Então você pode até ter ali alguém da direita sendo conduzido para aquela cadeira, mas alguém mais do diálogo. Não essa trupe ligada à extrema-direita mais radical. E tem um outro fator também, Edu, que é o fator jurídico, que eu tenho ouvido pouca gente falando. Dentro do direito, a gente tem um instrumento chamado freios e contrapesos, que a gente diz geralmente que nenhum poder se sobrepõe ao outro, mas existem instrumentos para justamente evitar que um poder se sobreponha ao outro. O que isto quer dizer? Se ficar claro que o Senado vai buscar caçar ministros do STF, impeachment ministros do STF, sem nenhum tipo de base legal,
o próprio STF, fazendo valer o instrumento de freios e contrapesos, pode chegar e falar, não, peraí, a cassação do ministro ela precisa acontecer por 2 motivos, né? O primeiro é o fator jurídico, para gerar o chamado crime de responsabilidade. E o segundo é o fator político, já que, em tese, quem vai cassar o ministro é o Senado Federal. E em 2016, eu lamento muito ter de dizer isso aqui, mas eu acredito que o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com todo o respeito, ministro, que eu tenho ao senhor, foi um tanto quanto covarde em aceitar toda aquela patifaria feita com a ministra Dilma e não ter articulado dentro do STF uma decisão para revogar aquilo. Tanto que a Dilma foi inocentada agora, inclusive, no ano passado. E naquela época já se sabia, Thalita, que ela não tinha cometido o crime de responsabilidade. Por quê? Se ela tivesse cometido o crime de responsabilidade, o Temer, por tabela, também teria cometido. E por que ele não estava sendo cassado junto com ela? Em tese. Então, assim, tem esse fator também. Tanto que eu tenho visto muita gente preocupada se as cadeiras realmente forem preenchidas. Primeiro que eu não acredito que eles ocuparão o máximo de cadeiras. Por uma questão lógica mesmo. Acho que até o Estadão, ou foi a Folha de São Paulo, na semana passada fez até uma matéria. E olha que não é um veículo ligado à esquerda, né? Mostrando ali que o cálculo que a extrema-direita está fazendo será quase que impossível. Porque eles teriam de ter, Thalita, mais de 70% de aproveitamento na eleição para eles conseguirem alcançar o resultado que eles querem, sendo que o melhor resultado que eles tiveram, se não me falha a memória, foi 40%, ou seja, eles teriam de dobrar o aproveitamento deles praticamente, e além de tudo isso, mesmo que eles consigam todos esses elementos aí, tem um fator jurídico, que não é meramente o senador falar, olha, Xandão, Moraes, cometeu um crime, vamos caçar ele. Não é assim que funciona. Até porque se ele for caçado, vai evidentemente recorrer à corte, e o Supremo vai falar, não tem os elementos técnicos para a cassação. Então, por conta do abuso que está acontecendo do Senado, nós faremos valer o uso dos freios e contrapesos, porque nós que interpretamos a lei e vocês extrapolaram o entendimento da lei aqui para cassar o ministro. É o que eu acredito que vai acabar acontecendo também, se essa possibilidade de impeachment acabar ganhando corpo, que eu também não acredito. Mas eu acho que a gente não está discordando, é só eu que não sei me expressar, ou pelo menos dessa vez eu não consegui. Eu não acho que o presidente Lula está prevendo o resultado. Eu acho que o que ele quis dizer, e eu concordo, é que a turma do outro lado está trabalhando intensamente para conseguir um resultado específico no número de senadores. Se vai conseguir ou não, são vários os fatores, inclusive, talvez principalmente, ou perto disso, que esses que vão tentar se reeleger agora foram aqueles que se elegeram lá com o Bolsonaro. Sim. 8 anos de mandato. E essa turma é que vai ser posta à prova em votos sobre se fez ou não fez. E cá entre nós, se alguém tem tempo para fazer ou não fazer, é senador. Né? O Marcelo Castro está querendo levar para 10 anos, né? Ai. Mas enfim, a discussão está lá. Mas é isso. E eu acho que o presidente Lula, em outras palavras, ele falou assim, não se preocupem só com a minha reeleição. Ou com a eleição de governadores. Aliás, é sobre isso... Se preocupem, inclusive, estados, diretórios, outros partidos, né, que são ou querem ser da base, grana nessas eleições também. Claro. Cuidado. É isso. É sobre isso nossa enquete de hoje. Você que acompanha pelo youtube.com/RedeTVT, olha só, o Senado deve ser prioridade para o campo progressista? Sim, para manter o STF em proteção à democracia, sim também para barrar projetos da extrema-direita, daí numa outra frente, ou não a prioridade à presidência, como muita gente entende. Então quero te ouvir em relação a tudo isso, vote na nossa enquete, mas também participe no chat, me dando sua opinião, comentando, youtube.com/RedeTVT, tá bom? Vou continuar com as falas do Lula, isso porque o presidente, no melhor estilo aí, Lulinha, Paz e Amor, ele fez um aceno público ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Foi durante o discurso no Congresso do PSB, Lula disse que a eleição de Mota ao comando da Câmara é, abre aspas, a demonstração que dentre todas as coisas ruins que nós vivemos, começam a acontecer coisas boas, fecha aspas. Nos últimos dias, Mota assumiu um tom crítico à decisão do governo de aumentar o IOF e deu um ultimato à equipe econômica para apresentar alternativas à elevação do tributo. Isso num prazo de 10 dias. Caso contrário, ele vai pautar os projetos que visam a assustar os efeitos do decreto que alterou as regras do IOF. Lula ainda disse que os partidos de esquerda vão tratar a Mota como, abre aspas, ninguém jamais imaginou que pudessem tratar um presidente da Câmara que pertence a outro partido político, fecha aspas.
Qual é a tentativa nesse momento? É realmente baixar a fervura diante desse conflito entre a Casa Civil não, na verdade, a equipe econômica e Congresso, né? E a Câmara dos Deputados? É nesse sentido? Como você avalia? Acho que é no sentido de dizer vamos apoiar Hugo Mota, Hugo Mota, se você não for tão canalha, né, abertamente, traduzindo, e mais ainda, sim, quanto foram os dois últimos presidentes da Câmara. Ele não nomeou, mas aqui eu faço a nominata sem problema nenhum, Eduardo Cunha e Arthur Lira, sim, que foram, né, absolutamente candidatos da oposição. O Arthur Lira, inclusive, falou: eu sou o representante de Bolsonaro aqui em Alagoas, isso na eleição. Falou! Né? Então, não me venha essa de que foi magistrado, porque não foi. E Eduardo Cunha articulou o golpe parlamentar contra Dilma, fez as pautas bombas e criou a maior de todas as bombas, não é? Que foi acarinhada e aumentada por... a memória até me fala, Arthur Lira, é um negócio tão virulento que até me fala. Que é esse sequestro do orçamento da União. sim. Até por isso o Lula vem muito bem quando ele diz assim: olha, não prestem só atenção na eleição presidencial, porque o meu poder como presidente é infinitamente não, muito menor do que era quando eu me elegi pela primeira e pela segunda vez. Não dá para acreditar que só elegendo presidente da República vai se chegar aos resultados que chegaram lá atrás. Sim. De novo, o homem amarra as pontas de um jeito que é até bom a gente reforçar, mas seria desnecessário porque ele está dizendo tudo. Sim. Carlito, quero te ouvir sobre tudo isso também. Sabe que eu vi um resumo do BDF, do Brasil de Fato, esse final de semana? É um pouco do que o Miguel Stede, ele sempre traz para a gente às quintas aqui também. E o título era em relação a essa leitura, né, que se faz sobre essa crise aberta, Congresso e equipe econômica, tendo em vista o IOF, é assim: tentou como nunca, perdeu como sempre. Porque foi isso. Isso era futebol mexicano, isso era uma manchete famosa do futebol do México. Achei Jogamos ótimo. como nunca, perdemos como sempre. Foi um ato ousado da parte de Fernando Haddad buscar taxar quem gasta mais ali nas transações do IOF. No entanto, perdemos como sempre, porque o Congresso barrou tudo isso. Como você está Adivinha quem está lá? Arthur Lira na articulação. Então, exato. Carlito. E o que é interessante é que, assim como o pessoal quer barrar a isenção de imposto de renda para R$5.000, quem é que se beneficia do aumento da tributação do IOF, né? Assim, muita gente vai ser impactada, mas no geral quem utiliza muito cartão de crédito, quem faz muita viagem internacional, faz transações de câmbio, e essas pessoas não sou eu, Thalita, né? Esse é o famoso 1% da população, né? Esse é o famoso 1% que ficou preocupado e que ficou incomodado. Mas eu preciso trazer um ponto importante aqui nessa discussão também, que é o seguinte: aqui no Nordeste a gente diz que macaco sabe o galho que pula, né, para o galho não quebrar. E o Hugo Mota, ele sabe que apesar da ligação dele neste momento com a direita, o Lula é um grande cabo eleitoral aqui no Nordeste. Ele vai precisar do apoio de Lula não só para se reeleger no ano que vem, como para tentar sua própria reeleição para a Câmara de novo, para a presidência, e os seus apadrinhados políticos na Paraíba. Então, por isso que o Hugo Mota meio que morde e assopra, né? Ele tenta apertar um pouco, aí depois ele lembra: não posso apertar muito o Lula, porque no Nordeste o Lula é muito forte. Então, se eu for apresentado no Nordeste como candidato que é anti-Lula, que está atrapalhando o Brasil, o meu estado não vai me eleger de novo aqui, nem os representantes que eu tenho aqui para me eleger. Então, ele meio que tenta dar um alá e uma cá. Tanto que o próprio Arthur Lira, que como bem lembrou o Edu, só pensa em si, chamou ele no pé de orelha e falou: querido, dá uma segurada, porque apesar de a gente ser aqui oposição ao Lula, na verdade, o veinho, como a gente brinca aqui no Nordeste, né? O veinho é muito forte no Nordeste, tanto que das capitais nordestinas, ele só ganhou em Maceió por conta da influência, isso o Bolsonaro eu tô me referindo, né? Por conta da influência, lamentavelmente, que empresas do Sudeste e do Sul estão tendo em Maceió, né? Por conta de um influenciador muito famoso aí no Brasil, que é de Alagoas, né? Muito investimento do Sul e Sudeste foi para Maceió, muita gente foi morar lá em Maceió também e acabou, de certo modo, tendo esse impacto. Outro fator também que é importante a gente trazer aqui, Thalita, é essa estratégia do Lula para eleger senadores, né? O Lula conversou claramente com vários senadores da base e falaram o seguinte:
vocês só podem abrir mão da candidatura ao Senado para concorrer ao governo se vocês tiverem certeza que são candidatos competitivos. Se vocês perceberem que não são competitivos, não se lance a candidatura. Aqui em Aracaju, por exemplo, em Sergipe, para ser bem específico, os dois candidatos que estão liderando ali para serem reeleitos é o atual senador Rogério Carvalho e o atual senador Alessandro Vieira, que apesar de ser de direita, não é um radical. O candidato bolsonarista aqui, que é o relator do PL das fake news, que é o Rodrigo Valadares, ele aparece em algumas pesquisas ali entre os 3 colocados, mas por ser uma pessoa que migra muito de lado, né? A população de Sergipe tem um pé atrás com ele, porque em 2010... mas o pai ainda era um político mais coerente que ele, viu, Edu? Antônio o pai Carlos dele pelo menos sabia fazer política, né? O Pedrinho Valadares, que morreu lamentavelmente no acidente com o Eduardo Campos. Ele, em 2018, Thalita, estava fazendo L, pedindo voto pro Lula, dizendo, inclusive, que era um absurdo o Lula não ser candidato à presidência, junto com o ministro Márcio Macedo, com a juventude do Partido dos Trabalhadores, com o senador Rogério Carvalho, e hoje, além de se dizer bolsonarista, é o relator do PL da anistia, e, inclusive, se diz o bolsonarista de verdade do estado de Sergipe. E para finalizar a minha fala em relação a todo esse cenário, tem uma situação que eu não sei se vocês perceberam. Gostemos ou não, o João Campos tem despontado ali como sendo uma dessas novas lideranças supostamente ligada a uma esquerda que não é tão radical, né? Que seria uma esquerda mais Tabata Amaral, que é a própria namorada, inclusive, do próprio João Campos, né? Que às vezes é até confundida casualmente com a centro-direita. E ele aparece ali liderando pesquisas para o governo do estado do Pernambuco. E, estranhamente, começaram a aparecer pesquisas na mídia nacional, que tem muita influência de partidos do Centrão, atacando o João Campos e tentando envolver ele em alguns esquemas de corrupção. Eu não sei se vocês perceberam essa ação casual, mas orquestrada, né? Porque, olha a matéria, empresa a 2.000 quilômetros de Recife presta serviços à prefeitura. Aqui em Aracaju tem empresas, por exemplo, que são lá do Rio Grande do Sul que prestam serviços aqui. Então, em que contexto está essa matéria? Porque pro público que lê só o título, fala, opa, como é que uma empresa que está a 2.000 quilômetros daquela cidade está prestando serviços lá? E não que eu esteja defendendo ou não o João Campos, mas só para mostrar essa coerência. E tem um trecho da entrevista dele, desculpa estar monopolizando a fala, Thalita, mas tem um trecho da entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo que me chama muita atenção, que é quando ele diz, por exemplo, como é que a gente falha na comunicação. Ele explica por que o Nicolas consegue, por exemplo, se comunicar bem nas redes sociais. Porque ele até listou, ele falou, você pega 10 informações, você passa 6 mentiras e 4 verdades, pro público tá equilibrado. Ele não consegue ter essa percepção de que foram enviadas para ele 6 mentiras e 4 verdades. E é essa a nossa falha, né, em relação à comunicação no campo progressista. É tentar deixar o discurso rebuscado demais, bonito demais, técnico demais, enquanto às vezes o seu João, a Dona Maria, só quer saber o seguinte, vai ter médico no posto? Vai ter remédio na farmácia para eu pegar? Eu acho que é isso que a gente precisa entender também. O João Campos, ele disse, né, nessa entrevista à Folha, em relação a Nicolas, ele disse assim, olha, o Nicolas viraliza porque ele diz a coisa precisa, não necessariamente certa, na hora devida. O João fala do João Campos. E o João Campos, que é um exemplo de atuação em redes sociais, que é uma figura dessa centro-esquerda, enfim, que atua muito bem nas redes, que sabe se comunicar, que atua de uma maneira moderna nas redes sociais e chama atenção justamente por isso. Então, só para finalizar sobre essa questão mais política, vocês acreditam que essa união, realmente PT, PSB e essa figura de João Campos que ganha força, é frutífera para a esquerda na avaliação de vocês? Num sentido de novas lideranças, tendo o nome de João Campos à vista? Demais. Sabe por quê? Porque ele, pelo menos até agora... é só um detalhe. Quem que você acha que é mais velho? O quem? João Campos ou Nicolas Ferreira? João Campos? Quantos anos o Nicolas tem? João Campos tem 31, eu vi agora. Nicolas fez 30. Quer dizer, vai fazer 30, né, no ano que vem. Tem 29. Então é a mesma coisa. Ele fez 29 agora em maio, o Nicolas. Só que o João Campos acho que é mais velho, né, Edu? O Nicolas passa essa imagem do garotão, né, do moleque. O Nicolas vai ter sempre essa coisa do Serginho Groisman, do Neymar, né? Sempre se tratar como criança, moleque, primeiro, quando fala uma besteira, não é, ser perdoado por isso. É um moleque.
sendo Sim. que não é. Não é. E depois, também para, né, falar com essa galera. O Serginho Grossman tem mais de 70 e a gente ainda atribui em muitas medidas e em muitos momentos a conversa dele com o Fala Garoto, né? Que ele continua usando esse... Aliás, ele fez esse bordão há mais de 30 anos. É essa leitura que o público faz do discurso do Nicolas Ferreira. Sim. Que ele faz. Então, é muito bom, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, pela efetiva juventude. Aliás, você já reparou que Tabata e João Campos não se mostram como casal? Sim. Não se mostram como casal. São um casal, quem conhece sabe, mas não é igual esse casal aí que se desfez agora, Virgínia e Zé Felipe. Zé Felipe. Não são. Não é? É um outro tipo de comunicação. Mas eles falam para uma outra gente, que o presidente, inclusive no Nordeste, com quem o presidente Lula ou se comunica mais ou menos como um senhor atualizado de 80 anos, que não é um jovem de 31, é branco, é da cidade. Então ele preenche um outro, inclusive imaginário, para desfazer a imagem tão batida na esquerda de que, primeiro, eram um bando de vagabundos, tudo sindicalista que não trabalha, ou gente que não sabe nem falar. É aquela história do Lula, pela primeira vez que ele foi na Folha, que perguntaram para ele se ele falava inglês. Né? Depois, o próximo passo, a partir do momento em que a esquerda, PT principalmente, chega no poder, são ladrões. Nenhum desses estigmas, nenhum desses adesivos está colado na testa de João Campos ou está colado na testa da Tabata. É muito mais fácil arrancar os adesivos que eles estão, até porque estão há menos tempo, na testa deles, de quaisquer que sejam, do que colar os mesmos adesivos que já estão colados, queiramos ou não, gostemos ou não, na testa dos candidatos identificados efetivamente com a esquerda, em especial aqueles que vêm do tempo em que Lula não só começou, como se elegeu. Carlito, quero te ouvir também brevemente sobre isso. O que é interessante é que o João Campos, apesar de ser um nepo baby, né, como a gente fala, ele já vem de uma família de políticos, ele consegue fazer aquilo que eu tento explicar às vezes quando eu presto consultoria política para algum político, que é o seguinte: se você é um nepo baby ou se você é de uma família de berço de ouro, você não tem de se vender como um pobrezinho, você tem de se mostrar como alguém que, apesar de ter tido uma vida boa, tem consciência de classe, tem consciência social, e é isso que o João Campos tenta vender. E sabe o que é engraçado, Edu? Muita gente diz que o trabalho das redes sociais do João Campos só é bem feito porque tem gente boa da equipe dele por trás e que ele não entenderia de nada. Parte da equipe do João Campos foi convidada, de acordo com algumas informações que eu tenho, para trabalhar com o Sidônio Palmeira, justamente por entender algumas coisas, tanto que algumas postagens do presidente Lula nas mídias sociais melhorou muito por conta disso. E eu pergunto, se o João Campos não manja nada disso, era só a equipe e nada mais, por que mesmo com a saída de pessoas importantes da sua equipe, ele continua fazendo um bom trabalho nas redes sociais? Porque é evidente que, além de ele ter uma boa equipe que entende das dinâmicas de redes sociais, ele também entende. E para finalizar a minha fala, o João Campos tem gerado uma confusão na cabeça de alguns políticos locais aqui no Nordeste, Thalita, inclusive aqui em Aracaju, com a prefeita de Aracaju, porque o João Campos consegue se vender como um político que tem influência digital. E os políticos locais estão confundindo, eles estão querendo ser influenciadores digitais na política. E aí fica meio confuso. E eu acho que o João Campos no Brasil, tanto que ele foi eleito no ano passado por vários eventos de marketing político, como o primeiro influencer político do Brasil de verdade, né? E quando fala influencer político, é um político que ocupa o cargo e que sabe fazer a parte da influência positiva na política utilizando as redes sociais. Olha a imagem que a gente está vendo aí, ó. É o cara que é do povo, que anda, que corre na rua, que conhece o bairro, conhece a cidade, que dança o brega funk, né? Que é um ritmo muito popular aqui no Nordeste, especificamente no Recife, mais especificamente no estado do Pernambuco também. E a questão que eu acho que é uma coisa que muita gente entendeu na eleição de 2022, que é a tal conexão com essa nova geração. Por quê? Muitos jovens hoje, Edu,
consideram o Lula ladrão e o PT o partido mais corrupto da história do Brasil por correspondência, por ouvir falar. Nem pesquisa sobre a história do Partido dos Trabalhadores, não pesquisa sobre a história do Lula. E o João Campos sabe fazer essa conexão com o público mais jovem. Perfeito. Nossa, realmente, é disso que se trata a figura do João Campos. E acho importante a gente ter em mente tudo isso que vocês colocam para entender aí 2026, o que pode ser feito, o que pode mudar, enfim, discussão bastante importante. Só para fechar, eu sei que você quer próxima. Sim. Eu adoraria ser senador. Se candidate. Não. Então, o Darcy Ribeiro dizia, o Senado é a coisa mais próxima do paraíso que existe na Terra. Por quê? São 8 anos, você só precisa fazer campanha uma vez, tem dinheiro, tá? Só que eu não tenho voto. Então, eu não vou... Primeiro, eu não tenho nem partido político. Só sabe se tem voto se lançando, viu, Edu? Vou discordar com você. Mas assim, mesmo que fosse... A experiência de um candidato. Mas mesmo que eu quisesse, agora, não adianta. Não adianta. É isso que o Lula Eu vou ser falou. candidato ano que vem. Eu não posso dizer o cargo ainda porque não está na época, mas eu vou ser candidato no ano que vem. Então, a gente precisa entrar para a política. Se não para o Senado, para outro cargo, Edu. Mas o candidato a senador, eu estou falando específico, eu usei a brincadeira porque eu nunca concorri a nada, né? Mesmo que eu queira, só porque eu apareço na televisão, eu não tenho nenhuma condição de disputar para valer. Aliás, o Datena aprendeu isso da maneira... para ele, mais doída. Sim, né? sim. Ainda mais com... Verdade. Conheço o Zé Luiz há muitos anos, né? Trabalhei na Bandeirantes durante muito tempo. Ele aprendeu da maneira mais doída. Ele evitou muitas vezes passar pelo que ele passou, que era ser rejeitado nas urnas. Ele não só foi rejeitado, como ele foi duramente rejeitado. Sim. Né? Então, não adianta só você ser conhecido. Neste momento, no ano anterior à eleição, tem que saber que pode competir. É isso, acho que o Lula estava dando também esse recado. Perfeito. Olha só, continuando nas notícias, a aprovação pelo governo de Israel de mais 22 assentamentos israelenses em território palestino foi duramente criticada pelo governo brasileiro. Trata-se, segundo o Itamaraty, de uma flagrante ilegalidade perante o direito internacional, repudiado pelo Brasil. A nota do governo diz... O Brasil condena nos mais fortes termos o anúncio pelo governo israelense realizado no dia 29 de maio da aprovação de 22 novos assentamentos na Cisjordânia, território que é parte integrante do Estado da Palestina. Em Brasília, durante o congresso do PSB, Lula leu a nota emitida pelo Itamaraty e reiterou as críticas. Disse assim: o que nós estamos vendo não é uma guerra entre dois exércitos preparados em campo de batalha com as mesmas armas. É um exército altamente profissionalizado matando mulheres e crianças indefesas na faixa de Gaza. Isso não é uma guerra, é um genocídio contra e em desrespeito a todas as decisões da ONU, que já pediu o fim dessa guerra. Só mais uma vez, né, o governo Lula reiterando a questão do genocídio, a importância disso tudo. No entanto, fica aqui, pelo menos da minha parte, a crítica de que os mais duros termos, a gente já passou do momento de mais duros termos. A gente precisaria de uma ação mais contundente e objetiva no sentido de romper relações que a gente já trouxe na semana passada por aqui, romper relações comerciais, diplomáticas, não afetariam tanto, mas principalmente relações comerciais seriam bastante importantes. Vou dar sequência, tá bom, pessoal? Olha só. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal conclui hoje a série de oitivas de testemunhas do núcleo 1 da trama golpista. O último a depor nessa fase da ação penal será o senador Rogério Marinho, do PL, que é líder da oposição no Senado. Marinho foi convocado pela defesa de Jair Bolsonaro, de quem foi ministro, e fala a partir das 3 horas da tarde. Ele também será ouvido pela defesa do general Braga Neto. Braga Neto está preso desde dezembro de 2024, acusado de tentar atrapalhar as investigações. Com o fim dos depoimentos, o processo entra em uma nova fase, a do interrogatório. Nessa ação principal, são 8 réus a serem interrogados. Além de Bolsonaro e Braga Neto, também figura o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Mauro Cid, também réu, será o primeiro a ser interrogado por ter feito a delação premiada. Todos os réus têm o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório, já que nenhum acusado é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Finalizados os interrogatórios, o ministro Alexandre de Moraes novamente abre um prazo para que a acusação e defesas se posicionem no processo para as chamadas alegações finais. Daí a última fase do processo antes do julgamento. É isso, pessoal. Rapidamente, então, assim, terminamos as fases de oitiva.
hoje, né, às 3 horas da tarde, essa última testemunha, e daí a gente começa com os interrogatórios, uma fase aí que vai ser interessante de acompanhar, ainda que, como já disse, eles podem se manter em silêncio. Qual a expectativa, rapidamente? Quer começar, Carlito? Diga, Carlito. Começo porque tem uma coisa interessante que tem muita gente ignorando, né? As campanhas prévias que o Bolsonaro tem feito para aliados nestes depoimentos. Para quem não lembra, o senador Rogério Marinho foi eleito em 2022. E em 2026, a nossa governadora Fátima não poderá concorrer à reeleição de novo no Rio Grande do Norte. Então, ao dar essa projeção ao senador Rogério Marinho, que nada tem a acrescentar nesse debate, evidentemente, até porque, até onde a gente tem informação, ele não chegou a participar dessas reuniões que a gente tem acompanhado, é basicamente para dar a mesma notoriedade à mídia nacional que foi dada ao Aldo Rebelo, que pretende ser candidato no ano que vem, também ligado ao bolsonarismo, ao Tarcísio de Freitas e agora ao Rogério Marinho. A materialidade, Thalita, do que foi apresentado é irrefutável. Basta lembrar que o próprio doutor Celso Vilardi, que hoje é advogado do Bolsonaro, em entrevistas concedidas no final do ano passado, antes de assumir a defesa do Bolsonaro, falou que era inconteste a alegação de que teve tentativa de golpe de Estado e que era vergonhoso e lamentável levantar a hipótese de que a Polícia Federal teria inventado provas, que ele diz, inclusive, que o trabalho da polícia é seríssimo. E até o momento, tem vários depoimentos que foram levados ali, inclusive de algumas testemunhas, como a testemunha do Anderson Torres, que foi recentemente lá o superintendente da Polícia Federal, Rodoviária Federal, que basicamente confirmou aquilo que a gente já sabe, que teve sim mobilização para parar ônibus, inclusive em direção ao Nordeste brasileiro, além de outras materialidades que foram surgindo. Aquele áudio do Vladimir, o policial federal, aquilo ali é fático, tá? E tem um advogado aí, eu não vou citar o nome dele aqui, porque para mim ele quer realmente ganhar espaço na mídia, que fez um espetáculo dando entrevistas aí, dizendo que desmontou a farsa do ministro Alexandre de Moraes, que provou que o cliente dele não estava em Brasília porque conseguiu pedir por aplicativo uma comida para entregar na casa dele em Goiânia. Deixa eu revelar uma coisa para o senhor, doutor. Às vezes, quando eu estou em São Paulo, eu peço comida para minha esposa que está aqui em Aracaju. Então, esta é a prova que eu estaria em 2 lugares ao mesmo tempo ou que eu não estaria em São Paulo? Evidentemente que não, né? Perfeito. Edu. Vejo, já passando para o próximo passo, né, que são as oitivas. Eu demorei para entender, né, mais do que o... Não foi num primeiro momento que eu entendi por que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não permitiu a transmissão ao vivo desses primeiros depoimentos de testemunhas. Me faz todo sentido do mundo hoje. Porque gravou, vai liberar em determinado momento. Se não me falha a memória, era 5 de junho, mas posso estar enganado. E, ao mesmo tempo, deu transparência ao permitir que os jornalistas estivessem na sala e, em tempo real, eles fossem trazendo o que estava acontecendo. Por que não se gerou cortes? Sim. Porque, como bem disse o Carlito, Sim. de cada 10, pelo menos 6, vou botar até 7 ou 8, são mentira. Mas se puxa a mentira pelo fragmento da verdade. Né? Se usa o fragmento da verdade, ou seja, algo que foi ali dito, como isso que o Carlito está falando. Desmontei a farsa e coloca como prova um suspiro e meio do cara depondo ali em frente ao Alexandre de Moraes. Perfeito. E aí depois diz assim, veja como o Alexandre de Moraes já tinha tudo preparado e ele não leva em consideração. É isso. Então, também não sei. Não é informação, é um acreditar diante do que aconteceu. Talvez tenhamos de novo a mesma prática, talvez provavelmente, com a mesma prática de grava-se o depoimento, permite-se a presença de testemunhas independentes, que são jornalistas, e é assim que a gente vai acompanhar, acredito, os depoimentos. Sim. O que não diminui os depoimentos, e também, por um outro lado, eu acho que é subsidiário e nem pensado, mas reforça a importância do jornalista, daqueles que estarão ali presentes. Que bom, eles estarão, e elas, têm sido elas, muitas, né, que estão lá para trazer para nós aquilo que aconteceu.
Deixa eu retomar rapidamente um fato da semana passada, porque eu queria ouvir o Carlito sobre isso. Como que você vê essa possibilidade de uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro, tendo em vista, Carlito, que ele telefonou para o general Mourão, isso antes do general Mourão prestar também depoimento enquanto testemunha, meio que ali combinando. Isso foi declarado pelo general Mourão em relação ao conteúdo dessa ligação. Como que você viu o fato e essa possibilidade que se abre de prisão preventiva, Carlito? O que eu vou falar aqui é até polêmico, viu, Thalita? Porque se o Bolsonaro não for preso pelo que ele fez, o Braga Neto tem de ser solto. Porque o que o Bolsonaro fez foi a mesma coisa que o Braga Neto fez ao tentar ter acesso à delação premiada do Mauro Cid. Com isso, como diz o pedido de prisão na época preventivo feito pela Polícia Federal, as chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que são medidas tomadas antes de o indivíduo ser preso, porque no direito, vamos explicar isso para a nossa audiência, a prisão ela é a exceção. Ela não pode ser a regra, por quê? Porque se entende que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Por isso que, salvo em exceção que você tem prisão temporária ou prisão preventiva, o indivíduo só pode ser preso depois da sentença penal condenatória transitada e julgado. O que o Bolsonaro fez preenche absolutamente todos os critérios estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Não só por esse ato de agora, tá, Thalita? Mas por ter ido para a Embaixada da Hungria, por estar convocando atos antidemocráticos ainda, por continuar nas redes sociais fomentando a desordem social contra o Estado democrático de direito. Essa semana eu vi um vídeo, eu não sei se o Edu chegou a ver também, nas redes sociais do Bolsonaro, que ele pegava fragmentos da ministra Marina e o presidente Lula falando sobre e da ministra Gleisi falando sobre a fome no Brasil e no mundo, e aí juntava para dizer que o Lula estava se referindo à fome no Brasil. Aí tinha texto que falava 800 milhões de pessoas estão passando fome, 120 milhões de pessoas estão passando fome, 33 milhões de pessoas estão passando fome. E aí o Bolsonaro colocava, qual que é a verdade? Ele cortava deliberadamente o material para enganar o público. Então, a materialidade, Thalita, está pronta. Por quê? A Lei 12.850, que é o que a gente chama de Lei das Organizações Criminosas, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, fala que qualquer pessoa que tenta embaraçar ou atrapalhar um processo que envolva ali a organização criminosa pode ser enquadrado nas mesmas penas que um membro da organização criminosa, que é uma pena de 3 a 8 anos. Isso é o que a gente chama de obstrução de justiça. E por qual motivo, Edu, o Braga Neto foi preso? Um dos elementos foi a obstrução de justiça. Tanto que no pedido, Thalita, da polícia, e eu li na época, né, ainda bem que eu tenho esse hábito, a polícia fala o seguinte, a prisão, apesar de ser uma excepcionalidade, trazendo de forma bem clara aqui, neste momento se faz necessária porque ficou comprovada que as medidas cautelares diversas à prisão não foram mais suficientes para garantir o curso do processo e a garantia da aplicação da lei penal aos envolvidos. Ou seja, no caso do Bolsonaro, é a mesma coisa. E eu espero que o doutor Paulo Gonet peça a prisão preventiva do Bolsonaro, porque eu tenho ficado muito incomodado com essa atuação de 2 pesos e 2 medidas. Eu respeito a justiça, não gosto de pensar assim. A gente, inclusive, tem de exigir que a justiça seja igual para todos, mas está claro que, no caso do Bolsonaro, está sendo demasiadamente respeitado o devido processo legal. Até mesmo quando ele viola princípios legais, se deixa seguir, imaginando que, como tem muita materialidade para condenar ele, e ele será condenado, se imagina que prender agora ou prender daqui a 3 meses não mudaria muita coisa. Mas muda, porque a lei tem de ser igual para todo mundo, para o Bolsonaro, para o Carlito, para a Thalita ou para o Edu. No mínimo um chucalinho na canela, né? Bananão e bananinha. Aliás, os dois mereciam um chucalinho na canela. Um tá longe e não ia pegar, mas merecia. Sim. O nosso candidato EAD, inclusive, né, Edu? Vai ser o primeiro candidato EAD aí da história da política brasileira. Candidato EAD é ótimo. Olha só, pela primeira vez, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, se manifestou sobre a prisão do seu primo, que foi divulgada na última sexta-feira. Lembrando, Glaicon Ranieri de Oliveira Fernandes foi preso em flagrante por tráfico de drogas em uma operação de rotina em Uberlândia. Segundo informações das autoridades policiais, ele foi detido com 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína. Pelas redes sociais, após ser constantemente cobrado por bolsonaristas, Nicolas Ferreira disse assim, olha, para mim, não é uma situação que merece que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolve. Se qualquer pessoa seja relacionada a mim de alguma forma ou não cometer crime,
ela tem que pagar por isso. É bem simples. O que eu vejo é mais uma tentativa frustrada de desgastar a minha imagem e, mais uma vez, sem sucesso. Está aqui a postagem do Nicolas Ferreira no nosso telão. Então tá bom. Mas esse é o conteúdo, tá bom? E daí, seguinte, eu quero chamar para a gente conversar sobre isso conosco. Ainda não temos nosso convidado, então vou conversar com o Edu e com o Carlito, beleza. Edu, diga. Acho que a gente está tendo fogo no nosso parquinho aqui em cima tecnologicamente, mas só para ver se é possível recuperar as coisas ali, senão a gente vai para outro caminho. Mas o problema do doutor Nicolas, ele é advogado, né? Ou pelo menos bacharel em direito, é o tamanho da chibata. Tamanho da chibata moral. É o tamanho do... É aquela coisa de enquadrar todo mundo que não é absolutamente perfeito no campo dos desgraçados da esquerda, comunistas, que não valem e tal. Todo mundo que não é igual a mim está errado. Todo mundo que não é igual a mim merece o fogo do inferno. E aqui, no caso, é literal. Então, meu amigo, principalmente para parente seu, filho de pai para o qual você deu 1,5 milhão para fazer campanha, ou seja, politicamente atrelado, agora aguenta. Agora aguenta. Eu não há, de maneira geral, se eu faço alguma coisa errada, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem meus primos, nem minhas... Não tem nada a ver, salvo se estiverem envolvidos no rolo ou se soubessem e não avisassem a polícia. Porém, para quem dá tanto valor para a família, né? E para quem dá tanta importância para o vestal e vai com a chibata para cima dos outros, doutor Nicolas, agora aguenta, tá? Agora aguenta. Carlito? Deixa eu dar meus 2 centavos de contribuição, já que eles gostam tanto de inglês, né? O nosso queridíssimo Nicolas Pacifier, que é o famoso Nicolas Chupetinha, em inglês, né? Já que ele gosta tanto de inglês. Eu vou trazer 2 pontos importantes, tá, Thalita? Primeiro, aquela narrativa falsa de que o ministro Dino foi em uma favela no Rio de Janeiro, sem segurança, e entrou lá. Tá claro que o ministro foi lá de forma legal, claro, e o compromisso tinha sido divulgado. Tem um vídeo do Nicolas antigo, que eu até divulguei há 1 ano e meio atrás, acredito, nas minhas redes sociais, onde ele disse que o pai dele e ele tinham de pedir autorização ao tráfico para entrar em algumas comunidades. Então, se alguém pediu autorização ao tráfico para ir a alguma reunião, foi o próprio Nicolas, como ele citou. Ele também admitiu que ele tem uma proximidade muito grande com esse primo dele, tanto que ele até relatou uma certa situação, que tinha uma pessoa armada e que estava, inclusive, com mandado de prisão expedido contra ele, que a pessoa foi entregar em um momento que eles saíram juntos. E, para finalizar, para mostrar que o Nicolas Pacifier, né, quando quer se referir a coisas que não envolvem ele, é de uma maneira, e quando envolve pessoas do campo oposto é de outra maneira, basta lembrar o caso do Frei Chico. O Frei Chico não é investigado em absolutamente nada nesse esquema do INSS. A doutora Tônia Galete denunciou, inclusive, esses esquemas, que é do Sindinap, o sindicato que faz parte do Frei Chico, mas prontamente o Nicolas Pacifier foi para as redes sociais tentar associar o irmão do presidente Lula a desvio de dinheiro. Então, como disse o Edu, Nicolas, você tem agora de segurar a criança. O filho é teu. Esse é o modus operandi seu. A sua sorte, como disse o Janones, inclusive, é que nós não somos desonestos ao ponto de dizer que você era a comparsa do seu primo. Porque se fosse o oposto, eu não duvidaria, Edu, se eles não dariam jeito de tentar dizer que a gente foi pego fazendo isso ou aquilo. O que eu posso afirmar, Thalita, é que a não ser que o Nicolas tente reeditar aquele meme do rapaz que foi preso com a carga de cigarro e que perguntaram para ele para que ele estava com tanto cigarro, um claro esquema ali de contrabando, ele disse que era para fumar, que ele comprou já para deixar a vida toda em casa para nunca mais ter de sair para comprar cigarro. Então, provavelmente, eu acredito que pode ser essa narrativa do parente do Nicolas, dizer que comprou de uma vez só. Não, comprei de uma vez só, ali era para usar de uma vez só, né? Um resto Charutão da minha vida para não ter de voltar mais para comprar. Que bitelo, cara de pau, doutor. né? Que cara bitelo. de pau.
Ó, seguinte, a gente vai continuar nessa pauta. Vamos falar mais sobre Nicolas Ferreira. A gente tem uma entrevista com o Pedro Rousseff, que é vereador de Belo Horizonte, que conhece bem esse histórico, inclusive, de Nicolas Ferreira ali no estado. É daqui a pouquinho. Só vou fazer um intervalo bem rápido. Fica por aí, 2 minutinhos. Primeira edição tá de volta, tá bom? Até daqui a pouquinho.